O programa Universidade Viva pergunta: como ficam as questões envolvidas na separação, como a divisão de bens ou a pensão? Como você vai discutir uma situação que legalmente é inexistente porque o contrato já foi extinto? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o doutor Marcos Vinícius Matos Duarte. Bom, eu acho interessante essa iniciativa do programa de estar trazendo esse tema, porque, a meu ver, a PEC, que hoje não é mais uma PEC, já é uma emenda constitucional, já está em vigor desde o dia 13 de julho de 2010, a emenda constitucional 66/2010, e ela não é uma lei, é preciso que se faça essa correção, não é a nova lei do divórcio, na verdade é uma emenda à Constituição, e que, a meu ver, não necessita de nenhum regramento infraconstitucional, não necessita de nenhuma lei que, para o seu vigor, para que ela surta os efeitos a que o legislador constituinte derivado se propôs com a emenda constitucional. Eu gostaria de fazer um histórico para que o telespectador compreenda essa mudança, que, a meu ver, é uma mudança radical no direito das famílias nos últimos tempos. A igreja no Brasil, na época do Império, vem desde o Império, o casamento era religioso. A igreja, o direito canônico, era quem determinava a questão do matrimônio, era a instituição sagrada do matrimônio, e com a República veio o Estado laico, né, que, na verdade, ficou um pouco só na vontade, porque o Estado e a Igreja continuaram, pelo menos em relação ao casamento, continuaram aí juntos, é tanto que até hoje temos o casamento religioso com efeito civil, né? E a separação era preferível ao divórcio. O divórcio, para a Igreja, sempre foi um terror, quer dizer, a igreja nunca aceitou, nunca admitiu, a igreja que eu me refiro, a igreja católica, nunca admitiu o divórcio. Então era melhor ser separado, porque vinha o instituto da separação de corpos, é tanto que as pessoas preferiam serem intituladas desquitadas do que divorciadas, né? Era melhor ser chamado desquitado do que divorciado. E somente, como você bem falou no início do programa, somente em 1977, com a chamada Lei do Divórcio, de iniciativa do então deputado Nelson Carneiro, que também era da bancada católica, né? Houve com a aprovação do divórcio no Brasil, se fez essa concessão para a sua aprovação, que permanecesse o Instituto da Separação. Por quê? Porque se alegava que algumas pessoas não queriam ser divorciadas, preferiam, o casamento não dava certo, mas queriam ser separadas, mas não queriam ser divorciadas, né? Queriam ter a pecha ou o adjetivo de separados, mas não queriam ter o adjetivo de divorciado. Então se negociou para que a lei fosse aprovada, que permanecesse a separação judicial e que após um ano dessa separação judicial poderia ser convertida em divórcio. Ou depois, posteriormente, porque tinha a questão dos 5 anos, a separação de fato por 5 anos, depois foi que foi alterado com outra lei que reduziu para 2 anos de separação de fato. Mas sempre é o chamado divórcio indireto, se precisava ter uma separação ou judicial ou uma separação de fato, que se levasse em juízo, perante o juiz, lá com todo um processo de instrução, com testemunhas que provassem que aquelas pessoas estavam separadas de fato há mais de 2 anos, aí sim era que era concedido o divórcio. Na verdade, isso gerava uma série de problemas, inclusive o principal deles, entupindo o judiciário com milhares e milhares e milhares de demandas de separação judicial, né? Essas separações muitas vezes se arrastavam por anos e anos, né? O juiz às vezes passava 1 ano para dar um despacho num processo desse, quer dizer, e as pessoas já era formada outra família, já tinham filhos com outra família, e ainda continuavam com o vínculo conjugal. A sociedade conjugal tinha terminado, porque a separação de fato, ela terminava com a sociedade conjugal, ou seja, os bens deixavam de se comunicar, mas o vínculo ele só podia ser dissolvido com o divórcio ou com a morte, ou então naquelas cláusulas de
anulabilidade do casamento. A emenda, a meu ver, ela é revolucionária porque, como você bem colocou, é o conceito da intervenção mínima do Estado na vida do particular. Quando você vai casar, o Estado não pergunta se vocês estão preparados para casar. O Estado não pergunta se aquele casamento vai durar, se ele vai persistir. Ao contrário, existe até uma tendência a se facilitar. É tanto que a própria lei diz que na união estável ela será convertida em casamento. A própria lei facilitava isso. E na hora de separar, na hora de divorciar, o Estado achava-se no direito de pôr a sua manos, né, sobre a vida dos particulares. Eu me refiro aí aos cônjuges e não aos filhos, que é uma outra questão, né? Mas o Estado se achava no direito de interferir no amor das pessoas ou no afeto entre as pessoas e prolongar, às vezes, situações que não se justificavam, de pessoas que realmente não tinham mais interesse em ter uma vida em comum. A meu ver, só tem sentido o casamento se houver um projeto afetivo, um projeto de amor entre os cônjuges, ou casamento, ou união estável, enfim, ou qualquer forma de constituição de família, ela só tem, a meu ver, sentido não só moral, religioso, ético, jurídico, só tem sentido se houver realmente um projeto afetivo. Não se concebe uma formação de uma família sem afeto. Daí nós entendemos que o afeto é um valor jurídico. Ele pode não gerar consequências jurídicas diretas, mas ele gera consequências jurídicas indiretas, né? Então, assim, a meu ver, a emenda veio em boa hora e não precisa, como tem algumas pessoas advogando em contrário, que a gente respeita, mas não aceita, tem algumas pessoas achando que deveria ter uma legislação, uma lei infraconstitucional regulando essas questões, quando, na verdade, não precisa. O legislador foi muito claro, como diz aí o italiano, punto basta. O vínculo será dissolvido com o divórcio. Bastou isso. Se o legislador quisesse que houvesse um regramento infraconstitucional, ele teria dito na forma da lei. E assim ele não fez. Ok. Interessante. Doutor Jorge. Primeiro, agradecer o convite, né? Estar aqui, principalmente ao lado aqui do doutor Marcos Duarte, que é uma autoridade nesse assunto, né? E como na companhia do professor Jorge Luiz, de Capuí. Eu concordo na grande maioria dos termos colocados pelo doutor Marcos, porque a emenda constitucional, ao entrar no mundo jurídico, né, ela já opera de logo alguns efeitos sem necessidade de qualquer regramento. O primeiro deles é revogar toda e qualquer disposição que diga o contrário do que ela diz ou que faça alguma regulamentação diferente do que ela está dizendo. Então, assim que a emenda constitucional entra em vigor, a primeira coisa que ela já vai fazendo de pronto, de pleno direito, sem necessidade de qualquer regramento, é revogar todas as disposições em contrário. Não bastasse isso, a emenda constitucional, muito embora o texto alterado da Constituição seja bem lacônico, né, seja bem breve, ela apenas altera um artigo, revogando aquele artigo, aliás, é um inciso, se não me engano, né? É o parágrafo 2º do artigo. Pronto. Parágrafo 2º, ela retira a redação anterior e coloca uma nova redação no parágrafo 2º, mas o que é bastante esclarecedor na emenda é a ementa da emenda, né? Digamos assim, aquela fundamentação que se coloca no texto da emenda, que ela diz logo que a finalidade daquela emenda é suprimir o requisito da separação judicial ou da separação de fato por 2 anos. Então, ela é bem clara.